Bora resolver essa questão do Enem 2025 Humanas. Eu vou te explicar o contexto dela porque ela já tinha caído 2 vezes nas provas antigas. Então, se você não acertou essa questão aqui, foi por falta de prova antiga. E agora a gente precisa trabalhar em cima dela porque pode cair de novo. Olha só, essa questão ela traz a seguinte ideia, o seguinte contexto para você. De acordo com o texto, a participação no processo eleitoral brasileiro após a reforma de 1881 sofreu uma variação que se explica pelo quê? Então vamos lá, vamos entender o texto. Em 1872, havia mais de 1 milhão de votantes, correspondendo a 13% da população livre. Em 1886, votaram nas eleições parlamentares pouco mais de 100 mil eleitores. Então olha só a queda, de 1 milhão para 100 mil, ou 0,8% da população total. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. O dado é chocante, sobretudo se lembrarmos que a tendência de todos os países europeus da época era na direção de ampliar os direitos políticos. O mais grave é que esse retrocesso foi duradouro. A proclamação da República não alterou o quadro. Estamos falando aqui num contexto de lei Saraiva, que é essa lei aqui, de 1881. Vamos lá para contextualizar, porque se você não entendeu o contexto, e assim que se estuda a história para a prova do Enem, não é uma questão de você decorar as datas, né, decorar as coisas, mas sim entender o contexto político, social, econômico da época ali, para que você possa conseguir interpretar as questões. Então, o contexto que nós vivemos aqui, nesse tipo de questão, 1862, aqui estamos falando de Segundo Reinado. Então, Segundo Reinado temos Dom Pedro. O que é o regime político do Brasil? Nós vivemos em uma monarquia constitucional. Significa que existe um rei, mas esse rei não governa sozinho. Então existe ali, claramente, o parlamento, né? Então existe uma constituição. Além do parlamento, existem os ministros que governam ali no dia a dia, digamos assim. E o Brasil, ele tem uma questão de voto indireto. Ou seja, a população ela participa desse processo de voto, escolhendo ali seus representantes, né? O rei permanece, mas a população pode escolher seus representantes. Só que o voto ele é indireto, ou seja, você não escolhe diretamente o seu representante, você vota em um grupo que vai votar depois. Bom, como assim eu voto em alguém que vai votar? Bom, imagine o seguinte, se fosse uma sala de aula em que tem que ser escolhido um presidente de sala. Só que como são 100 pessoas nessa sala, é mais fácil ali, então, ao invés das 100 pessoas votarem, depois fazer lá, qual foi que ganhou o presidente, essas 100 pessoas elegem 5 eleitores. E esses 5 eleitores é que vai escolher, então, o representante, entendeu? Então é mais ou menos essa lógica que é vivida no Brasil ali, ou seja, o voto é indireto. Existem algumas restrições? Existe. Bom, você precisa ali ser um eleitor livre, uma população livre. Como assim população livre? Porque ainda não houve a abolição da escravidão. É um processo lento que vem acontecendo, a gente tem uma elite agrária no Brasil ainda muito forte, e aí algumas medidas vão sendo tomadas ali no Império. Então a gente tem, por exemplo, a lei do ventre livre, a gente tem ali a lei do sexagenário, então nascidos já, as crianças que nasciam já eram livres, a gente tem a questão acima de 60 anos também já era livre, né? Então a gente tem uma série de populações ali, negras ex-escravizadas, né, que já são livres, né? E que poderiam já estar começando agora a entrar nesse processo aqui do eleitorado, certo? E tem a questão daí censitária, que daí já é uma outra limitação, que é a questão da renda, que também limitava quem poderia votar. Então esses eram os dois pontos ali, né? A população livre e a questão censitária era o principal. Então nós temos aqui uma monarquia constitucional, onde o voto é censitário e indireto. Bom, o que acontece aqui? Com a elite agrária ficando mais forte, eles pensaram uma ideia de modernização aqui dessa questão eleitoral ali por volta de 1881. E aí vem essa lei Saraiva. Essa lei Saraiva coloca o voto agora como direto. Ou seja, vamos pegar e a população agora pode escolher diretamente o representante, ou seja, não é mais indireto. Então o voto vai ser direto. Só que, como o voto ia ser direto agora, uma preocupação dessa elite agrária era, bom, como é que o povo vai votar? Eles colocam agora uma outra exigência. O voto é direto, mas será exigido a alfabetização. E é aí que vem o grande problema. A maioria da população brasileira ali não era alfabetizada. Então isso aqui é um corte gigantesco da participação aqui na questão do voto, né? E aí por que o texto termina dizendo ali que a proclamação da República não alterou o quadro? Porque logo ali, 1888, tem ali a abolição da escravidão, 89, a proclamação da República. Bom, a proclamação da República continua com a população analfabeta, né? A grande maioria da população. E aí vai ter ali os votos, o coronelismo, vai ter aquela questão lá da República do Café com Leite, que alterna de São Paulo ali em Minas Gerais, só que
as pessoas que votam ali, elas não são alfabetizadas, né? Inclusive, a título de curiosidade para você. Então aqui a gente já sabe que essa questão da reforma aqui de 1881 sofreu uma variação explicada pelo quê? Exigência de alfabetização. Já tinha caído 2 vezes no Enem a mesma pergunta, o mesmo texto, tá? Esse mesmo texto aqui caiu 2 vezes já na prova do Enem, as provas antigas. Pesquisa aí depois, você vai ver que é uma questão, as questões são extremamente parecidas. Contexto importante para a gente ampliar aqui, tá? A exigência de alfabetização só foi tirada 1 século depois, sabia disso? Só na proclamação lá da nova Constituição Brasileira, né? Em 1988 ali foi que foi tirada essa exigência de alfabetização. Olha só, então quer dizer que lá na época de Vargas e tudo mais ainda tinha essa exigência? Exatamente. Ainda tinha essa exigência. 1 século depois foi tirada a exigência de alfabetização. Outros contextos aqui, restrição de gênero. Bom, mulheres não votavam. Aqui o texto está dizendo que uma população votava e diminuiu. As mulheres não votavam nessa época e não passaram a votar ali em 1881. Aí a gente vai ter aqui o sufrágio universal, né, que é a luta pelo direito de votar das mulheres aqui, vai ser em 1932, ali no período Vargas, onde elas vão então começar a ter essa questão de realmente poder entrar com a questão do voto, né? Então aqui a restrição de gênero ainda continua até 1932, tá? Sufrágio universal ali feminino. Bom, a letra B diz exclusão de imigrantes. Já tinha até uma certa exclusão de imigrantes. Isso aqui não é um fator primordial, né? Não é como se imigrantes pudessem votar antes e depois deixar de votar. Não. Já existia uma questão de moradia, né? Comprovação de domicílio. Então aqui, tanto exclusão de imigrantes e comprovação de domicílio não é um fator que faria, por exemplo, 1 milhão de pessoas estarem votando e aí depois da aprovação 900 mil pessoas deixaram de votar. Isso aqui já eram algumas restrições que já existiam e não impactou significativamente, né? A letra E diz obrigatoriedade do sufrágio, né? Sufrágio seria ali o direito ao voto, mas obrigatoriedade do sufrágio iria ampliar o voto, porque dizer que o sufrágio agora é obrigatório é dizer que toda a população agora tem direito a votar. Então toda a população que está presente ali poderia votar, e aqui está restringindo. Então obrigar o sufrágio seria a mesma coisa de dizer obrigar ali, ou o direito ao voto a todos, né, de cidadão. Só que não foi isso que aconteceu, porque se eu estou colocando ali uma exigência de alfabetização, então eu não estou colocando ali uma obrigatoriedade de sufrágio. Isso iria aumentar a participação de votos e não diminuir, como diz no texto. Então é uma questão muito clássica aqui, né, meio quase decoreba, porque só lembrar que a reforma de 1881 é a Lei Saraiva, é a exigência de alfabetização para votar, que derrubou o número de votantes no Brasil, tá? Curtiu a explicação? Deu para entender? Deixa uma curtida aqui, um hype, que é muito importante para a gente continuar fazendo aqui correções desse nível para você. Um grande abraço, valeu, até a próxima!